Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos aqui para finalizar mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa palavra de Deus. E que bênção poder estar aqui de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração a partir da palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos tido de cada vez mais alcançar pessoas com a palavra de Deus, com essa mensagem da palavra de Deus. Então, eu quero inclusive agradecer a você que tem compartilhado os links, a você que tem proporcionado que outras pessoas também sejam alcançadas com a palavra de Deus. E se você ainda não compartilhou nessa manhã, aproveita para compartilhar, porque eu creio que nós temos ainda muitas outras pessoas que podem receber a palavra de Deus e podem ser abençoadas pela palavra do Senhor. Bom, estamos finalizando mais uma semana e daqui a pouquinho nós vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, mas hoje nós vamos refletir no Salmo de número 80. O Salmo de número 80 é uma oração pela restauração do povo de Deus. E eu quero refletir com você nessa manhã sobre este Salmo. Salmo de número 80, que nos traz alguns detalhes e algumas lições preciosas para a nossa vida. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Observe que ele já começa pedindo ao Senhor que dê ouvidos à oração do seu povo. E ele se refere a Deus como o pastor de Israel, como aquele que conduz o seu povo. E como é maravilhoso reconhecermos Deus como nosso pastor, como aquele que nos conduz, como aquele que está conosco em todo o tempo. O pastor é aquele que está ali protegendo as suas ovelhas, alimentando as suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas. E é assim que o salmista se refere ao Senhor. O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus gracioso, que cuida perfeitamente de nós. Assim como um pastor cuida das suas ovelhas, animais, o Senhor ele cuida de nós, seus filhos, seu povo, suas ovelhas. Então ele diz, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. Nós fazemos parte do rebanho de Deus. Somos ovelhas do bom pastor que é Jesus Cristo. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele entregou a vida por nós. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Foi isso que Jesus fez por nós. Então, ele é o nosso pastor. Ele é aquele que está conosco. Ele é aquele que caminha conosco. E aí, o salmista ainda diz assim, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Ele agora pede para que o Senhor mostre a sua glória. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele diz, olha, o Senhor que está entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Ele reconhece que nós só podemos conhecer Deus a partir da revelação do próprio Deus. É Ele quem se revela a nós. É Ele quem se dá a conhecer. E isso é algo maravilhoso. Compreender essa verdade é muito importante. Porque nós só conhecemos Deus porque Ele se dá a conhecer. Ele se revela a nós por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. E aí, o salmista continua dizendo assim, restaura-nos, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer tu lhe deste pão de lágrimas e para beber pranto em abundância.
Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o seu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? O javali da selva a devasta e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Se você observar, você vai ver que o versículo 19, o versículo 7 e o versículo 3 é a mesma oração. A mesma oração. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Que coisa maravilhosa é a gente poder perceber e reconhecer a partir da palavra que o Senhor é aquele que restaura o seu povo. O Senhor é aquele que restaura o seu povo. Então, toda e qualquer restauração, em qualquer área, em qualquer aspecto da nossa vida, e principalmente na vida espiritual, vem de Deus. Vem de Deus. Não adianta tentar maquiar a coisa e achar que nós mesmos vamos conseguir essa restauração. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Então, a restauração, a transformação, a salvação vem de Deus. É a ação de Deus sobre nós. Ele abre o nosso entendimento e nos faz compreender que somos pecadores, carentes da sua graça, e por meio da sua misericórdia, ele nos transforma através da sua palavra por ação do Espírito Santo. Deus usa a sua palavra, age por meio do Espírito Santo, para que possamos conhecer Jesus, o nosso Salvador, e possamos então voltar a ser imagem e semelhança de Deus, conforme o projeto original dele para conosco lá no início da criação. Então o salmista, ele clama, ele repete como se fosse exatamente um coro nessa oração, nesse cântico: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E essa expressão, faze-nos resplandecer o teu rosto, nos faz mais uma vez compreender a ideia da revelação de Deus. É Deus quem se revela, é Deus quem se dá a conhecer. Quando ele diz: faze resplandecer o teu rosto, é para que o Senhor se dê a conhecer, para que o Senhor se faça conhecido, para que o Senhor se torne acessível. E o Senhor se faz acessível a nós por meio de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós podemos conhecer a Deus. Através de Jesus Cristo nós somos libertos da escravidão do pecado e reconciliados com Deus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que conduz a Deus. É por meio de Jesus que nós conhecemos o Pai, é por meio do Filho que nós conhecemos o Pai. É por meio de Jesus que nós obtemos a salvação
eterna. E aí entra algo extremamente importante. Quando ele diz, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Inclusive ontem eu falei no programa que, por exemplo, o apóstolo Paulo em Efésios, ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. A salvação é um presente de Deus através de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por meio de Jesus, nós obtemos a salvação eterna. Salvação essa que vem de Deus. E aí, caminhando para o final da nossa reflexão nessa manhã, o salmista diz ainda no versículo de números 14 e 15, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Como é maravilhoso a gente poder perceber esses versículos, que o Senhor é aquele que com a sua mão nos protege. É aquele que cuida de nós. A verdadeira segurança, a verdadeira proteção vem de Deus. No versículo 17 ele diz, seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o Filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Versículos 17 e 18. Então ele diz, olha, seja a tua mão sobre nós. Seja a tua mão sobre nós. Porque somente assim nós não nos afastaremos de ti. E aqui nós temos uma lição fantástica para nós. É Deus quem nos segura pela mão e não permite que nos afastemos da comunhão com Ele. Não somos nós que seguramos na mão de Deus, porque se fosse assim, em algum momento nós não conseguiríamos permanecer segurando na mão dele e soltaríamos e nos afastaríamos. Mas é o próprio Deus quem nos segura pela mão, e pela mão direita, a mão da força, a mão do poder, a mão que representa a autoridade, a mão que representa a proteção, que representa a segurança. Então o Senhor, Ele nos segura pela mão. E olha, se o Senhor não nos segurasse pela mão, nós já teríamos caído há muito tempo. Por que nós estamos aqui nessa manhã refletindo na palavra? Porque Ele tem nos segurado pela mão. Ele tem nos fortalecido. Ele tem nos sustentado. Não obstante as lutas, as dificuldades, os problemas, o Senhor tem nos sustentado. Se fosse por nós, provavelmente já não estaríamos mais aqui. Provavelmente já não estaríamos mais suportando as lutas e as dificuldades que enfrentamos. Mas o Senhor tem nos segurado pela mão. O Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem cuidado de nós. E é justamente por isso que nós temos que ainda mais louvar ao Senhor e render a Ele a nossa gratidão e cada vez mais comprometer a nossa vida com Ele. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido bondoso. Como falamos ontem, o Senhor tem sido misericordioso conosco. Então, nós precisamos viver a cada dia para o louvor da glória de Deus. Interessante que ele diz assim, no versículo 18, e assim não nos afastaremos de ti. Ou seja, a partir do momento que o Senhor nos sustenta pela mão, nós não nos afastamos dele. E aí ele diz, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. A vida é um dom de Deus e a alegria de viver também é um dom de Deus. Não apenas a vida, mas também a alegria de viver. Tem pessoas que nascem e morrem e não vivem. Não têm alegria de viver. Simplesmente passam por aqui. Mas tem pessoas que realmente entendem o propósito de Deus,
desfrutam da presença de Deus, vivem a plenitude da comunhão com Deus, vivem para a glória de Deus e dedicam a sua vida a servir ao Senhor. O verdadeiro sentido da vida consiste em andar na presença do autor da vida. A vida não faz sentido longe do autor da vida. A vida não faz sentido sem Deus. Quem tenta viver longe de Deus vai viver uma vida de frustração, uma vida de decepção, uma vida de destruição. Nós temos que viver em comunhão com Deus, porque o verdadeiro sentido da vida está em Deus. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. E aí ele finaliza com o versículo 19, dizendo: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A salvação vem do Senhor. É o Senhor quem se dá a conhecer e é por meio dele que obtemos a restauração que precisamos. Eu não sei qual é a área da sua vida em que você está precisando de uma restauração, mas Deus sabe. De repente você tem tentado e não tem conseguido. Deus tem poder para te restaurar. Deus tem poder para te transformar, para te libertar, para te curar. Deus tem poder para renovar a sua vida, renovar a sua alegria, renovar com Ele o seu compromisso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, vamos agradecer, não é, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu e vamos aproveitar para pedir a Ele que nos abençoe nesse final de semana que se inicia, tá bom? Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se passou, pelo teu cuidado sobre nós, pela restauração do Senhor sobre aqueles que estavam enfermos. Muito obrigado, Pai. Obrigado também pela tua provisão. Todos os dias o Senhor tem suprido as nossas necessidades, muito mais do que nós imaginamos. Obrigado, ó Deus, pelos teus livramentos. Temos recebido inúmeros livramentos do Senhor, alguns que nós sequer percebemos, mas o Senhor está ali nos livrando. Quero também colocar diante do Senhor os nossos familiares, Pai. Que o Senhor abençoe cada um deles, onde quer que eles estejam. Que o Senhor permaneça cuidando, Pai, de cada um deles. Restaura, Pai querido, a saúde daqueles que se encontram enfermos. Traz de volta para os teus caminhos aqueles que se encontram longe da tua presença. E, ó Deus, alcança com bondade e amor aqueles que ainda não te conhecem, para que eles possam ver a alegria e o privilégio que é conhecer e servir ao Senhor. Que a tua palavra encontre morada no coração de cada pessoa que nos assiste nessa manhã ou em qualquer outro momento que assistirá este programa. Que a tua palavra gere transformação, gere vida, gere salvação. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder compartilhar a tua palavra, de poder levar o teu evangelho e abençoar tantas vidas com essa mensagem de fé e esperança. Fica conosco, nos dá, ó Deus, um final de semana abençoado e que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos livre de todo mal e que tudo que façamos seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos então chegando ao final de mais um programa e também ao final de mais uma semana. Eu quero agradecer a você que ficou conosco aqui durante essa semana. Se você está aqui pela primeira vez, seja também muito bem-vindo. Aproveite para se inscrever aqui no canal. Clique aí no sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. E a todos, que vocês compartilhem o link desse programa. Eu creio que nós temos muitas outras pessoas que podem ser alcançadas apenas compartilhando esse link. Então seja um instrumento de bênção e compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Aproveita para ir à casa do Senhor esse final de semana, não deixa de ir à casa do Senhor no domingo, para que você possa ouvir a palavra, se alimentar da palavra e estar preparado para a semana que se aproxima, tá bom? Deus nos abençoe e se Deus nos permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até lá, se Deus quiser.